RP Líderes apresenta Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de podcasts Papo de RP. Essa iniciativa é uma proposta da diretoria de Valmíria Balbinotti e Lauri Garcia Job, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. A execução é realizada pelos estudantes que integram o projeto RP Líderes e por mim, Bruna Bortolotto, estudante de Relações Públicas da UX. Na reta final do curso, estou realizando no Conferp meu estágio curricular, como sabem, uma etapa essencial para a formação em RP. O projeto RP Líderes Brasil tem como alunos representantes de um grande número de cursos de relações públicas do país. O projeto tem entre os objetivos desenvolver lideranças de RP, divulgar e promover a profissão e as atividades de relações públicas, entre tantos outros. Antes de apresentar o primeiro episódio, eu gostaria de agradecer o apoio da Universidade de Caxias do Sul, que gentilmente cedeu o estúdio de gravação e técnicos para podermos gravar todo o conteúdo que chegará até você. O primeiro episódio tem como tema Quem quer ser um RP? Nele, vamos falar um pouco sobre a profissão de relações públicas e as áreas de atuação, para você que está ingressando no curso agora e ainda tem algumas dúvidas relacionadas à profissão, ou para você que deseja ser um futuro profissional de RP. Para ajudar, em todos os episódios contarei com a presença de 2 convidados para compartilhar conosco suas ideias e conhecimentos sobre o tema, sendo que cada episódio serão convidados diferentes. E não para por aí. Em todos os episódios contarei com a ajuda de um participante do projeto RP Líderes. Hoje quem está comigo é a Ana Larissa, que é graduanda de Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas, de Maceió, e representando a universidade e o curso de Relações Públicas da instituição, fazendo parte do projeto. Ana, nós estamos curiosos. Nos fale um pouco mais sobre você. Olá, pessoal. Eu me chamo Larissa, como a Bruna também falou. Eu sou daqui de Maceió. Eu estou no último período de Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas. E falando uma breve fala sobre mim, sobre a minha carreira. Eu comecei como social media e agora estou como estagiária de uma empresa de saneamento básico aqui em Alagoas, trabalhando nas 3 frentes da comunicação interna, assessoria e redes sociais. E estou também como participante do projeto RP Líderes do Conferp. Que legal, Ana. Muito obrigada por fazer parte, então, desse episódio. E esse episódio, então, ele vai funcionar da seguinte forma. Então, nós temos a presença de 2 convidadas renomadas aqui e preparamos uma lista de perguntas relacionadas à profissão de relações públicas e às suas áreas de atuação, a fim de fazer um bate-papo recheado de conteúdo para vocês e tirar suas dúvidas relacionadas ao curso e à profissão. Então, para falar um pouco sobre o tema, temos aqui a presença da Ariane Feijó, especialista em relações públicas, marketing e tecnologia, com ampla experiência internacional. Criou a metodologia Inbound PR, a primeira a sincronizar marketing com relações públicas, tecnologia e vendas. Iniciou sua carreira em multinacionais como Dell, KPMG e Lloyds TSB e trabalhou com países como Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Rússia e Índia. É CEO da Otimifica, empresa de comunicação com 3 unidades de negócio, consultoria de estratégia de marketing e reputação digital, Otimifica Learning, onde também atua como mentora, e Otimifica Tools, onde está à frente da criação de algoritmos como o Otimindex e engenharia de prompts. Pela Otimifica, ela lidera projetos com clientes como iFood, Nestlé, Ninho, Raizen, Wilson Sons e diversos clientes de médio e grande porte com presença global. Seu mais recente projeto são o livro Inbound Peer, como sincronizar negócios rumo à maturidade digital, o podcast e canal no YouTube sobre Inbound Peer,
o e-book RP na era do chat GPT e a Newsleader Inteligência RP, que visa capacitar profissionais de relações públicas e marketing para aproveitar ao máximo o potencial da inteligência artificial no dia a dia. E a segunda convidada que temos aqui presente é a Laura Mello. Ela que é Relações Públicas, formada pela Universidade Federal do Paraná. Apaixonada por planejamento, Laura já passou por agência de comunicação e hoje atua como redatora em uma empresa de gestão de projetos, a AL. Além disso, cria conteúdo sobre RP e comunicação no Instagram RPense, que soletrando é @RPNSEE, e no LinkedIn. Foi nomeada RP Revelação do ano 2023 pelo Conherp, segunda região. É redatora e estrategista freelancer. Já trabalhou com Elora Raoni, Flor de Min, Gil Tessitor, Luca Scarpelli e outros nomes do digital, bem como marcas como Frimeza, Colégios Bom Jesus, Sebrae e Rappi. Ariane e Laura, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Papo de RP. A gente sabe que vocês têm muito a compartilhar conosco e com quem nos escuta. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito, muito, muito legal mesmo essa iniciativa toda. Muito feliz de estar aqui. Eu também, já falei, mas falo de novo. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito legal essa conversa. Muito obrigada pela presença de vocês. E reforço aqui, né, que é muito importante contar com a participação de vocês, que são referências, né, para nós, estudantes de relações públicas e profissionais de relações públicas. E vai ser um momento de muita troca, né, de aprendizado. E para não me prolongar mais, né, porque eu sei que todo mundo quer ouvir um pouco da fala de vocês. Então, eu vou partir para a primeira pergunta, que é direcionada às duas. Ariane e Laura, para iniciar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre vocês e sobre as suas carreiras. Contem um pouco para a gente como foi a trajetória até chegar aqui no mundo das relações públicas e quais aprendizados vocês carregam consigo. Laura, quer começar? Posso começar. Bom, eu sou novinha, né, um pouco, então a minha carreira ela é bem breve, assim, mas vou contar um pouquinho de como eu cheguei nas relações públicas, porque eu acho que também é sempre uma coisa meio... Eu vejo que a gente que está na graduação ou recém-formado, a gente tem essas semelhanças, assim, pelo menos o que eu percebi é que a maioria dos meus colegas de faculdade chegavam em relações públicas de uma forma meio parecida, que era, a gente não sabia o que era relações públicas, e aí caiu meio que de paraquedas. No meu caso, eu sempre gostei muito de escrever, e aí por conta disso, minha família e testes vocacionais, e até eu mesma, assim, achava que eu tinha um pezinho ali na comunicação, e aí por conta disso eu estava muito inclinada a cursar jornalismo. Isso, assim, digamos, no momento de ensino médio, né, que eu estava pensando em cursar jornalismo. Mas quando foi assim no momento de decidir mesmo, eu vi que, poxa, era o que eu ia fazer, mas assim, não tinha aquela coisa assim, tipo, nossa, eu gosto muito, muito, muito. É o que tem, né, digamos. E aí eu fui na Feira de Profissões da Universidade Federal do Paraná, foi onde eu me formei. E isso agora a gente tá falando foi em 2016 ou 15. E aí eu fui lá no stand de jornalismo e tal, conversei um pouco com o pessoal, mas foi quando eu vi que existia um outro stand ali chamado Relações Públicas. E assim, comunicação na Universidade Federal do Paraná tem a frente de jornalismo, publicidade, né, que eu sabia mais ou menos o que era, e agora então Relações Públicas, que eu tava descobrindo, nunca ouvi falar. Então foi quando eu tive esse primeiro contato, desde então nesse momento já conversei com o pessoal ali, achei bem legal o que eles me contaram, comecei a pesquisar mais sobre esse curso, e por mais que eu não tivesse encontrado, assim, muita informação sobre, inclusive, né, foi por isso que eu decidi criar um espaço em que eu pudesse falar sobre o nosso curso, que é a RP em si,
eu já achei que era muito mais interessante, muito mais a ver comigo do que o jornalismo. Então foi assim que eu conheci Relações Públicas e foi assim que eu decidi, né, cursar e me tornar RP. E aí eu entrei na faculdade, eu fiquei bastante tempo na faculdade, porque durante a minha graduação teve a pandemia, e aí bagunçou tudo. Teve um semestre também que eu fui fazer um curso fora, enfim. E aí, durante a universidade, eu já comecei no mercado como planejamento, estagiária de planejamento. Passei por 2 agências de comunicação aqui em Curitiba, que é onde eu moro. E aí eu comecei a, como eu falei, criar conteúdo sobre RP, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Foi quando eu também passei a ser gerente de conteúdo nessa empresa que eu tô agora, que é a de gestão de projetos, chamada AOL. Hoje eu faço redação lá. E é isso, basicamente. É a minha história com relações públicas. Legal, muito legal. Muito bom, muito legal te conhecer também, Laura. Minha história, pessoal, é um pouquinho mais longa, tem um pouquinho mais de repertório. Eu costumo dizer que o que faz, né, o que nos forma realmente como profissionais não é o tempo de profissão. Aliás, tempo, né, é uma coisa tão antiga, a gente falar de tempo, falar de idade, né, a gente já tá vendo hoje tantos novos conhecimentos aí sobre intergeracionalidade, né? Eu descobri há pouco tempo numa palestra, num evento que eu dei em São Paulo, uma palestra, que eu sou uma geração Xennial. Olha só, que incrível. Eu sou finalzinho da geração X e início da geração Millennial, né? Então, assim, eu tô vendo um momento aí em que daqui a pouquinho a gente já não vai mais perguntar a faixa etária das pessoas, e sim a geração, para que a gente possa ter uma comunicação aí mais direcionada conforme o perfil, né, que a gente, enfim, dos nossos receptores, vamos dizer assim. Eu também acho que comecei bem parecido com a Laura, embora um pouco mais de tempo. Na verdade, eu até sabia minimamente o que era RP, porque uma amiga do meu irmão estava fazendo faculdade de RP, e quando eu expliquei para ela o que eu estava pensando em me inscrever no vestibular, eu pensava em administração, mas eu tinha dúvida, porque eu sempre gostei muito de gestão e de negócios, não é? E ela me disse, mas o que tu quer é RP. Eu, é mesmo? Me fala mais. Aí ela me deu um livro, o livro do Cândido Teobaldo, e eu li esse livro. Não entendi nada, mas eu li, obviamente, não é? Eu já tinha ganho um livro do Kotler quando eu tinha 15 anos da minha mãe, então já não estava entendendo mesmo, me divertia ali. E eu sabia que eu tinha paixão por negócios, que eu gostava de criatividade, que eu era uma pessoa que queria trabalhar com pessoas, né? Queria trabalhar. E aí RP caiu como uma luta. Mas assim, eu só tomei a decisão realmente de me inscrever no vestibular para RP quando eu fiz o teste vocacional. Acho que teste vocacional é uma coisa bem importante. Mas com um asterisco. Quando eu fiz o teste vocacional, o psicólogo lá virou pra mim e disse assim, olha, tu falou que tinha interesse em administração, né? Pois é, tu é uma pessoa muito humana, assim, tu não vai saber demitir teus funcionários, então acho que é melhor tu ir pra relações públicas. E eu sempre gosto de contar essa história, porque na época eu pensei assim, é verdade, como é que se demite uma pessoa? Não faço ideia. E isso foi a primeira lição, eu acho, que eu tive na minha carreira, né? Que nada a gente sabe, tudo a gente aprende, né? Tudo a gente vai ganhando experiência, executando 1, 2, 3 vezes e vai aprendendo. Mas, enfim, por causa desse teste vocacional, eu acabei indo para RP. Felizmente, se me perguntassem assim, o que tu faria, né, se tu fosse para a faculdade de novo, eu faria RP de novo, com certeza. A faculdade me abriu, eu me formei na URGS. Inclusive, eu não queria fazer mais do que um vestibular, eu estava numa fase muito delicada da minha vida, meu pai estava muito doente e era uma fase financeiramente muito complexa também, então eu tinha que passar na federal, eu não me dava outra opção, e depois de uma série de coisas complexas que aconteceram no segundo grau, enfim, e eu passei, felizmente passei, só fiz um vestibular, passei na URGS e isso foi maravilhoso, assim. Né? E infelizmente meu pai veio a falecer no primeiro semestre de faculdade. Então, muitas mudanças, né? Muitas coisas aconteceram. E ao mesmo tempo, eu também tive muita sorte e determinação, porque eu queria trabalhar logo, queria colocar a mão na massa, né? Então, eu já de cara comecei fazendo um estágio muito legal numa agência que na época era uma agência eram arquitetos que tinham uma empresa de design e que estavam virando, olha só, gente, como eu sou antiga, estavam se tornando uma empresa de web design. Então, fui até lembrar o nome que a gente dava na época, não era digital, era web design. Então, era uma empresa de design que estava virando para web design, a Aldeia, que são meus amigos até hoje, tenho um carinho gigantesco por eles. Foi meu primeiro estágio. E olha que engraçado, né?
Eu fazia um pouco de prospecção de clientes, eu divulgava um pouco a empresa, tive o meu primeiro case de sucesso aí de assessoria de imprensa, porque a empresa cresceu muito com essa função de internet, que ninguém entendia muito bem o que era, e a gente estava fazendo vários sites legais de bandas conhecidas, e não só, de empresas também, né? E aí eu perguntei para o meu chefe, no meio entre uma prospecção e outra, se ele me deixava fazer uma pequena divulgação, né, do que estava acontecendo, fazer um release, mandar para a imprensa. E ele disse que sim, que ele inclusive tinha amigos na Zero Hora, que era o maior jornal lá do Rio Grande do Sul ainda, né? E que ele me ajudaria até a me conectar com essas pessoas. Eu pensei, que ótimo, né? Mas não sabia ele que eu já voluntariava há alguns anos para a Junior Achievement, que é onde eu tinha feito um programa de empreendedorismo uns 3, 4 anos antes. E eu já era voluntária deles. Quando me aceitaram na faculdade, eu fui me aventurar como RP dos projetos de responsabilidade social da Junior Achievement e consegui uma pequena notinha no Correio do Povo, um outro jornal local. Então eu pensei, bom, já sei, já fiz isso uma vez, já consegui, vou tentar a segunda vez. Consegui não só mas 3 matérias, uma no Jornal do Comércio, outra nos 2 principais veículos ali. Fiquei feliz da vida, disse, nossa, beleza, tô chegando no auge da minha carreira, né? Um belo dia atendo o telefone, e é muito engraçada essa história, atendo o telefone, né? É da aldeia, eu disse, sim, eu vi a matéria de vocês na Zero Hora no final de semana, e eu queria marcar uma reunião. Eu, é mesmo? Que legal, qual é teu nome, né? Eu sou a Raquel Bintin, irmã da Gisele Bintin. Gente, daquele trabalho mínimo, a empresa prospectou a Gisele Bintin, e a Gisele, se não é ainda, foi cliente deles durante muito tempo, o site pessoal deles, e depois projetos com a coach e tal, foi por eles. E aí, eu gosto de contar essa história, porque o mérito, obviamente, é todinho da aldeia, não meu, eu só passei a palavra. Mas o que eu acho mais legal é que foi o marco, assim, mais importante que me trouxe até o momento atual, né, da metodologia que eu criei, o Inbound PR, que é RP não é uma área que só gera visibilidade, alinhamento entre os públicos, boa vontade corporativa. Ela também tem uma capacidade muito grande de gerar demanda. E durante a minha formação inteira, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, durante a minha formação inteira e até algumas experiências profissionais, isso era visto como uma coisa quase feia de se fazer. Como assim gerar demanda? Gerar demanda é papel do marketing. O que você está fazendo aqui, né? E então, assim, né, esse é um pouquinho dessa história inicial e de como eu cheguei até aqui. Depois eu continuo contando as outras partes para também vocês irem para as próximas perguntas aí, porque não é pouco tempo de mercado, né? Se vocês não me cortarem, eu não paro de falar. Mas isso é o dom que a gente tem, né? Da comunicação. E eu até queria deixar falar eu acredito que todo mundo que entra na área de RP não conhece o tanto de portas que podem se abrir para essa profissão, né? Eu, por exemplo, ano que vem eu fecho 1 década, né, de faculdade. Pretendo me formar ano que vem, fechando 1 década. E eu entrei para o curso de Relações Públicas porque foi o curso que eu mais me identifiquei que trabalhasse com eventos. E foi ali no 2º semestre cursando que eu descobri, assim, o tanto de áreas que essa profissão ela atende, sabe? Então, acredito que isso deve ser a principal dúvida de muitas pessoas, principalmente as que estão nos ouvindo também, que a gente entra focado numa área e acaba se deslumbrando, assim, com tudo que a nossa profissão ela abrange dentro de uma organização, né? Dentro e fora, né? Com certeza. E eu me identifico muito também com a fala da Laura, né, sobre essa questão de cair meio que de paraquedas no curso. Eu acho que 90% dos estudantes de RP tem isso em comum. Eu digo isso por mim, né, também. Eu entrei meio que de paraquedas, mas me apaixonei mesmo pela área. Assim, é uma área que eu pretendo seguir, me especializar futuramente, quem sabe, né, quando acabar a graduação em breve. Mas é isso. E aproveitando também a fala de vocês, e eu queria saber o que é CRP para cada uma de vocês. Para você, Ariane, e para Laura. Eu acho que uma frase que eu encontrei, que eu gosto de usar, porque para mim ela resume bastante, é que relações públicas é relacionamento com todos os públicos. Que se você parar para pensar, é algo
simples. Você pensa, não, tá, parece que é óbvio, né? Parece que é isso que o nome fala. Mas, na verdade, não. Porque se você fala, eu curso Relações Públicas, eu faço Relações Públicas. Popularmente, eu sinto que a nossa profissão ainda não é tão conhecida, né? Então, é difícil que alguém saiba explicar, assim, alguém que não tá no meio. E eu gosto de explicar assim porque eu sinto que facilita. Então, para mim, o Relações Públicas tem esse papel de se relacionar com todos os públicos. E aí abre um parênteses, né? Outras possibilidades. Porque relacionamento também é difícil da gente explicar com uma coisa só, né? Tudo é relacionamento. E eu acho que eu gosto de falar assim também porque é algo que mostra o quão abrangente a nossa profissão é. Então eu gosto de falar que é relacionamento com todos os públicos e que relacionamento a gente consegue fazer de N maneiras possíveis. Excelente, muito legal. Eu acho essa complemento só a tua visão, essa de que relações públicas, né? É plural. As palavras que compõem a nossa profissão, elas já são no plural, ela não é direito, administração. Não, é relações públicas. E tem gente que acha isso até difícil de explicar por causa do nome, né? Eu até discordo, com todo o respeito e carinho a Laura, eu não acho até que não é que as pessoas não entendam o que é relações públicas. Eu acho que tem uma mentalidade de muito tempo no nosso mercado que vem se modificando bastante de uns anos para cá, que é que o RP ele tem que ter um cargo com o nome dele. Só que assim, gente, quem se forma em administração, engenharia, às vezes até advogado de empresa, não tem cargo de administrador, engenheiro, advogado, né? Na área da engenharia, tu vê gente de todas as engenharias atuando em várias frentes de negócio, não só ligadas à engenharia, mas também de marketing, de comunicação, né? Eu mesma tenho uma sobrinha que é arquiteta e que terminou a faculdade com um projeto incrível de urbanismo, assim, incrível. Ela disse que a orientadora dela, parece que o mundo dela caiu quando ela contou que estava terminando a faculdade, mas que ela ia se dedicar para o negócio da família, que é um portal de conteúdo de marketing. E ela teve, assim, a orientadora pensou, olha, só disse assim, que pena, tu tem muito potencial. E ela assim, legal, potencial, mas não é isso que eu quero fazer, eu descobri outra coisa. Então, assim, eu acho, pessoal, eu tenho uma visão bastante crítica sobre essa questão do ser. Eu acho que CRP, na minha opinião, eu complemento o que a Laura trouxe, como eu falei, somos plurais. Então, eu acho que não existe uma definição única. Todas as definições passam por relacionamento e passam por comunicação, né? Mas eu vejo o nosso papel como o de gestor da comunicação, mas o gestor da comunicação orgânica, porque gerir a comunicação paga, muita gente sabe fazer. O que eu mais vejo dificuldade nos projetos que eu lidero nos meus clientes é em gerir a comunicação orgânica. E como eu falo de comunicação orgânica, eu não estou falando só de redes sociais, tá? Eu estou falando também, mas eu falo de Google, eu falo de vida real, eu falo de situações de crise, eu falo de eventos, eu falo de qualquer frente, porque realmente tem muitas frentes onde a gente pode atuar, né? Só que, por que também a gente tem tantas frentes e por que eu gosto dessa visão de gestão da comunicação orgânica ser o nosso ponto de partida para olhar para tudo? Porque gestão todo mundo precisa. Gerir a comunicação não é gerir uma empresa, são coisas bem diferentes, e a gente, quando tem um negócio que cresce muito e cresce rápido, a gente vê o quão, de fato, não é preparado para gerir negócio, e eu não acho que seja esse o papel da faculdade de comunicação, mas eu penso muito que o que nos falta é quebrar essas paredes. Quebrar a parede nós somos formados em RP e aí nós fazemos comunicação, nós fazemos eventos, nós fazemos gestão de crise, nós fazemos imprensa, nós fazemos redes sociais. Não, nós, enquanto profissionais de gestão da comunicação orgânica, temos que estar preparados para trabalhar com tudo isso. E é para isso que a faculdade nos prepara. Eu também ouvi uma vez de uma menina em São Paulo, numa RPUI, que disse assim para mim, eu até vim fazer um curso da Concha aqui em São Paulo uma vez, mas não funcionou. E aí eu fiquei um pouco chocada, assim, eu perguntei para ela, interessante, o que não funcionou, o que ela ensinou, tu não conseguiu aplicar? Ela, não, é que eu não consegui emprego depois. Assim, gente, olha só, a Concha é uma acadêmica, ela é uma ultra referência na nossa área. Aliás, a área de RP, de todas as frentes da comunicação, é uma das que tem, vamos dizer assim, uma arquitetura de conhecimento acadêmico mais bem estruturado. Então, a gente tem uma riqueza de conhecimento
absurda, sem precedentes. Só que esse conhecimento, ele até é grande demais para a gente querer colocar RP numa caixinha que é ser só o RP, ou querer ter o cargo de RP. Isso é que acaba frustrando muitas pessoas. Então, assim, eu acho, por que eu falei que eu com carinho e respeito discordo da Laura? Eu acredito que talvez as pessoas, elas não saibam que o que elas querem ou que o que elas pedem é RP. Mas todo mundo sabe, sim, o que é a área. Normalmente as pessoas sabem que RP é um problema quando falta essa gestão da comunicação. Né? Quando está tudo fluindo bem, vai tudo certo. Mas quando falta, as pessoas acham que não, ou não é. O que é que falta, né? O que tem que vir aí e tal. E tem um último ponto que eu acho que também é importante aqui nessa questão de né, o que é RP para nós. Alguns dos melhores RPs com quem eu já trabalhei, tô aqui, sou, né, certinho com o conselho e tal, mas todo mundo sabe a minha visão também sobre o conselho, mas assim, os melhores RPs que eu trabalhei não necessariamente eram formados em relações públicas, o que não significa que quem é formado em relações públicas não possa ser excelentes profissionais, e deve, né, é o que a gente espera, afinal de contas, da área, e que venham aí os grandes profissionais que também estão nos ouvindo. Mas eu já trabalhei com muita gente, excelente RP, que não passou nem de perto por uma faculdade de comunicação, mas porque tinha muitos dos valores e dos atributos que são exigidos da nossa área, né? Então eu acho que é bem importante a gente olhar com essa visão mais ampla, e o papel do conselho também é algo que normalmente os estudantes não entendem. Para mim levou muito tempo até conseguir entender, mas assim, existe uma lei no Brasil que rege as relações públicas, e a gente precisa, para poder atuar corretamente, né, precisa estar dentro dessa lei. Como é que a gente está dentro dessa lei? Tendo nosso registro, pagando anuidade e, né, exigindo aí, cada um de uma maneira mais ou menos intensa, a atuação desse conselho. Agora, essa coisa de regular, de não poder fazer e tal, eu acho muito complexo no mundo que a gente está, porque cada vez a gente vive, né, uma realidade mais líquida, cada vez a gente tem, as coisas elas estão mais difundidas, né, mais sem fronteiras, né? Então eu acho que deixa essa pulguinha aqui também. Eu acho que é muito importante que quem está chegando ou está se atualizando aí sobre o mercado pensar também sobre isso, tá? Vamos quebrar essas fronteiras, vamos quebrar essas paredes aí. E até é importante ressaltar que o último episódio dessa série de podcasts é referente ao conselho. Então, para quem está entrando agora também no curso e quiser saber um pouco mais sobre a atuação do conselho, eu indico aguardar um pouco e ouvir o 4º episódio quando ele for disponível, para ficar por dentro também de como o conselho atua para a nossa profissão, né? Então encerramos aqui o primeiro bloco do nosso primeiro episódio. Fiquem ligados que tem muito conteúdo interessante a ser compartilhado no decorrer do segundo bloco, que está disponível no nosso canal. Chegamos ao final do primeiro bloco. O segundo bloco desse episódio já está disponível nos canais do Papo de RP.